Nessa live, direto ao ponto, eu quero falar com vocês sobre o que é o LIAN. Eu já expliquei em outras lives a respeito do laboratório interativo de aprendizagem matemática, que ele contém estratégias ativas e visuais para o ensino da matemática. Essas estratégias eu já expliquei para vocês que se tratam de oficinas que vão ser esclarecidas para vocês, vão ser ensinadas a você, professor de matemática do ensino médio, que deseja sair da aula expositiva para uma aula com estratégias diferenciadas, onde o aluno ele põe a mão na massa, onde ele vai aprender a construir o seu conhecimento, indo do mais simples ao mais avançado. Então, esse laboratório, o LIAN, ele, inicialmente, ele tem 4 módulos, né? O módulo de produtos notáveis, que é para mostrar para vocês como funciona a estratégia. E isso eu vou fazer dentro do curso. Isso não dá para fazer numa live. Então, para mostrar como funciona trabalhar com material concreto na sala de aula, não é em laboratório, num espaço físico, não. É na sala de aula, com todos os alunos e as carteiras. Eu tenho oficinas com material concreto, oficinas com... Oi, Valdemir, tudo bem? Como vai você? Oficinas com material concreto, oficinas de videoaula, que elas reproduzem em videoaulas animadas, unindo geometria e álgebra, gráficos, tudo que for possível, na mesma filosofia da oficina com material concreto. Valdemir, você que chegou agora, boa noite. Essa live que eu estou fazendo agora, ela é justamente para fazer uma live para responder dúvidas que vocês possam ter com relação a essa metodologia diferenciada que eu estou propondo para vocês no LIAN. É exatamente isso. Como eu estava falando antes, eu faço oficinas com material concreto, faço oficinas com aulas, eu vou ensinar vocês a montarem jogos. O que eu quero perguntar para você é o seguinte: você tem alguma dúvida a respeito? Alguma coisa que você gostaria que eu te respondesse, te esclarecesse? É só perguntar, porque agora eu estou olhando para o chat e vou responder direto do chat. Se for com relação a como fazer essa dinâmica em sala de aula, como você vai se comportar, como você vai preparar esses materiais, entendeu? É exatamente isso que eu quero responder hoje. O que, por exemplo, impede você de tomar uma decisão, de dar um passo, a vontade, né, a coragem para implementar na sua sala de aula uma outra metodologia? Você gostaria de perguntar alguma coisa? Ou você gostaria que eu explicasse mais a respeito? Sim, eu acho, e você perguntou, as metodologias aplicadas são as mais produtivas, aplicadas para o ensino médio? Toda a eficiência de um trabalho em sala de aula depende da sua postura, a postura do professor. Como é que ele vai fazer aquilo? Né? Ele tem que planejar o material para fazer, para botar o aluno para trabalhar. Tá? Não é difícil, sinceramente, não é difícil você preparar isso, e ela é produtiva, porque você não vai saber, não vai trabalhar com uma única estratégia, você entende? Você vai trabalhar com a estratégia. Por exemplo, vai ter aluno que vai preferir a videoaula, ou
No entanto, que você pode marcar as aulas que você vai fazer com material concreto, aulas que você vai trabalhar problemas, aulas que você vai trabalhar jogos, entendeu? Ah, você não vai dar aula expositiva? Claro que vai, porque tem hora que você vai ter que ir para o quadro para explicar detalhes para os alunos. Mas vamos dizer assim, essa cesta de metodologias e de atitudes e de formas diferentes de trabalhar, isso vai produzir no aluno como é que se diz? Uma variedade de coisas. E ele vai sentir, o mais importante que eu acho, é você trabalhar os princípios, para ele começar a perceber. Porque ele tem que começar a perceber e começar a encadear as ideias, porque senão ele não consegue. Ele se perde no caminho, entendeu? Que é justamente isso que faz ele ficar extremamente desinteressado e apático na sala de aula, porque ele perdeu o elo. Mas o fato de você trabalhar nessa metodologia, ela é sim produtiva, muito produtiva. Claro, o aluno tem que estudar? Sim, tem que estudar sempre. O aluno tem que estudar sempre. Mas o mais importante é ele ser iniciado de modo que ele possa compreender e acompanhar, e mais importante, sentir que ele está trabalhando, que o raciocínio dele ele está acompanhando a lógica do que está sendo feito, entendeu? Essa é a parte mais importante que eu acho. Maneiras, tá? Por exemplo, a gente dá a técnica, mas cada um de vocês tem um estilo próprio para aplicar a técnica, entendeu? Por exemplo, se eu fazer uma oficina, o meu estilo, a minha maneira de trabalhar vai ser diferente da sua, vai ser diferente de outro colega que trabalhe. Ela é produtiva. Você tem resolução de problemas, que muitos professores gostam de trabalhar com resolução de problemas. Precisam envolver os alunos em aulas prazerosas e produtivas. Sim, isso é extremamente importante. Porque o que acontece? Também a gente não pode cansar o aluno, tá? Por isso que a gente tem que ter uma porção de atividades diferenciadas para ele fazer. Não é você massacrar só naquilo. Quando eu trabalhava, eu tinha um colega que ele não sei se você já trabalhou com origami. Já trabalhou matemática com origami, com dobraduras? Então, ele trabalhava com origami, mas ele só trabalhava com origami. Os alunos diziam, professor, a gente não aguenta mais, porque origami é interessante. Sim, ele é interessante. Tem muita gente que trabalha com origami, com tangram, não é? Eu vi um aluno fez um trabalho que ele ensinou geometria plana com jogo de xadrez, também foi muito interessante. Eu orientei uma monografia que o aluno ensinou geometria plana através do 14 bis. Ele descobriu um senhor de idade que tinha, acho que mais de 60 anos, no Rio Grande do Sul, e ele fazia pequenos maquetes de 14 bis. Então, ele mandou buscar essas maquetes de 14 bis, levou para a sala de aula, ele fez um projeto, nós planejamos tudo juntos, porque era uma monografia, e o trabalho dele ficou tão interessante, porque foi bem no ano que foi o centenário de Santos Dumont. Mas foi por acaso, a gente nem estava acompanhando que era o centenário. Mas ele fez a monografia no ano de comemoração do centenário de Santos Dumont. E aí ele ensinou a parte de geometria plana partindo do 14 bis. E ele foi aplicar na sala de aula, ele tanto foi, ele ganhou prêmio de monografia, eu inscrevi o trabalho dele num congresso, aliás, não foi, inscrevi num congresso, e ele aplicou na sala de aula com os alunos, no ensino fundamental.
E assim, foi fabuloso o trabalho dele. Então, toda a tecnologia, tudo que eu dei de técnica de trabalho, que a gente trabalhou em sala de aula, ele pegou aquilo tudo e o estilo dele, ele mudou tudo. O fundamento, o princípio, ele usou, mas ele aplicou de uma forma totalmente diferente, entendeu? Então, o que é importante aqui? É eu te dar os princípios, como você vai trabalhar, e a forma de você trabalhar, ela vai ser totalmente tua, tá? Você vai ter a escolha de como trabalhar. Por exemplo, eu tive alunos que chegaram para mim e falaram assim: poxa, professora, nós queremos trabalhar com deficiente visual. Eu falei: que legal, eu nunca trabalhei, não. Mas vamos lá, vamos pesquisar. Aí nós fomos trabalhar. Eles foram, não, professora, a gente tem que construir material que seja áspero, tinha que ser tudo áspero, para poder o deficiente visual passar a mão, e eles escolheram até trabalhar geometria. Ele passava a mão para ele sentir a forma, para ser mais fácil no tátil, ele sentia a forma. E eles fizeram um trabalho e foi assim fantástico, mas todo dentro do princípio que nós fizemos. Eles fizeram a escolha. Eu tive alunos também que trabalharam história da matemática. Foram construir material e trabalharam em cima de história da matemática. Então, o que acontece? A metodologia, ela vem para você com uma forma de trabalhar. A gente faz toda a preparação, planeja tudo, e aí você tem o seu estilo, a sua personalidade, o seu jeito de trabalhar, que é totalmente seu, entendeu? E isso que eu acho muito legal, muito legal. Às vezes eu me surpreendia, eu chegava na sala de aula, falava, olha, faça isso, 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 isso. Depois eu sentava com cada aluno e eu dizia para ele assim, como é que você vai fazer? Aí nós começávamos a conversar e cada semana nós nos encontrávamos para discutir. Então, saíram coisas assim fantásticas que eu assim, nunca imaginei, entendeu? Mas elas são produtivas sim. Você chega, você parte de um ponto e chega a outro ponto e você consegue replicar isso em todas as matérias. Claro que você não vai fazer isso do dia para a noite, óbvio. Isso que eu estou dizendo para você, não, você nunca mais vai dar aula expositiva. Não é verdade. A aula expositiva bem dada, ela tem o seu valor. Mas a gente traz uma quantidade de metodologias, de formas diferentes de trabalhar, e tudo isso se soma para que a gente atinja esse aluno e para que ele engaje na nossa aula. Que é isso que está precisando. Ele precisa estar presente, ele tem que sair dessa ausência. A gente tem que esticar a mão para ele e trazer ele para a nossa aula, para trabalhar o que é necessário trabalhar e para ele ter prazer. Porque o fato de você propor o trabalho para ele, ele vai passo a passo interagindo e construindo. E sabe o que é mais interessante, Valdemir? Alunos que têm dificuldade na matemática básica, que na hora que vou fazer um cálculo não sabe nada, quando ele está trabalhando dessa forma, ele vai começar a perguntar para você, professor, como é que eu faço isso? Em vez de você chegar e dar, olha, você não sabe, vamos supor, raiz quadrada. Aí você vai e explica lá no quadro. Não, ele, diante de um problema, diante de uma situação que ele está trabalhando de uma forma diferenciada, ou diante de um jogo que você vai propor para ele vai chegar para você e ele vai perguntar, professor, isso aqui eu não sei, como é que eu faço? Aí você vai falar, explicar para ele, ele vai anotar. Então, veja que mudou a postura, entendeu? Muda completamente. Em vez de você chegar suprindo o que ele quer,
o que ele está precisando. Não, à medida que ele vai trabalhando e que ele vai sentindo aonde ele tem deficiência, ele vai te questionar, ele vai te pedir. E o que é mais importante é que nessa hora ele está aberto para a aprendizagem, porque é ele que quer aprender, é ele que quer conquistar, não é você que quer que ele conquiste, é ele que quer conquistar. Então, o ponto de partida mudou. Trabalhei, orientei cursos de pós-graduação, era TCC de MBA, mas era online, à distância. A gente trabalhava com uma plataforma, eu até pensei que ela tivesse sumido, mas eu acho que ela evoluiu, ela já está mais adiante. Porque o que eu proponho e o que eu faço é aquilo que eu disse para você, é uma coisa muito minha, entendeu? Porque o que eu faço é te dar todo o princípio, te dar e fazer, executar isso com você. A escola que você trabalha tem quadro digital? O que eu tenho é videoaulas preparadas totalmente diferentes, tá? As videoaulas que eu preparo, elas são completamente animadas, elas iniciam. Não, ainda não, né? Mas as escolas têm. Você é de que estado? Porque eu sei que tem escolas que eles trabalham com quadro digital. Eu não trabalhei com quadro digital. Nunca trabalhei, tá? Mas o que eu trabalho é mesmo trabalho presencial, botar os alunos para jogar. Principalmente, eu trouxe isso por quê? Porque a neurociência ela tem feito descobertas de pesquisas muito interessantes com relação ao funcionamento do cérebro, tá? Que os resultados que estão chegando é que o aluno ele tem mesmo que escrever, manipular, tá? Porque o fato dele receber as coisas todas prontas, isso faz com que ele não conecte regiões aí de Minas, regiões cerebrais e não desenvolva as competências e capacidades do cérebro para elevar a aprendizagem dele. Entende? O trabalho que você faz com manipulação de material concreto, com a interação de alunos, os jogos que eu ensino no LIAN, é justamente para o aluno, ele vai fixar tanto a parte teórica da matéria, é só você fazer um jogo teórico após uma aula teórica, como você vai propor problemas também para ele. Vai ser implantado na rede pública aqui em Minas, é porque eu tenho visto que em países muito avançados eles estão preferindo tirar isso no momento em que você está trabalhando com o aluno. É claro que você pode complementar, tá? Isso não tem nenhum impedimento. É aquilo que eu disse para você. Você pode usar várias metodologias. Se você tem quadro digital na sua escola, provavelmente você vai ser capacitado para usar esses quadros digitais, né? Sim, é isso que eu estou falando. Vai precisar. E o que eu vejo aí de importante? Você pode trabalhar digital, você pode trabalhar com jogos, você pode dar uma aula expositiva, pode trabalhar material concreto, você pode trabalhar com videoaulas, entendeu? Porque não, provavelmente a escola, além de ter quadro digital, ela vai ter mídia também. Então, você pode usar essa mídia. E aí você produz aulas através dessa mídia extremamente interessantes, entendeu? Extremamente interessantes. Principalmente as aulas que são aquelas aulas teóricas mais pesadas, que o aluno tem que entender. Você desenvolve ela passo a passo. Eu faço isso em PowerPoint colorido, tá? Tudo muito, muito mesmo animado, entendeu? Então, essa variedade é que vai engajar também o aluno, entendeu? Porque aí você não cansa. É que nem, por exemplo, uma criança, ela quando está se desenvolvendo, o pai oferece
um carrinho para ela brincar, uma bicicleta, um patinete, corda, um pula-pula, entendeu? Tudo isso está levando ao desenvolvimento mental, intelectual dela. A mesma coisa se dá em sala de aula, entendeu? Então, não tem isso assim, essa metodologia não pode usar. Não. Você pode usar tudo. Você pode lançar mão de tudo. O importante é que você conheça, para na hora do seu planejamento, você ter um leque de opções e escolher. Olha, eu vou hoje ensinar esse conteúdo. Esse conteúdo aqui eu acho um pouco abstrato para levar numa aula expositiva para o aluno. Eu prefiro que ele manipule alguma coisa, entendeu? Então, essa variedade, ela vai te dar poder. Poder em sala de aula. Ela vai te diferenciar como professor, entendeu? Isso é que eu acho importante. Você não vai encontrar... Porque, normalmente, as pessoas têm formas de trabalhar, né? E hoje em dia, com a tecnologia, com a IA, as pessoas estão achando que tudo vai ser resolvido com a IA. A IA é poderosa, ela é ótima, eu trabalho direto com elas, entendeu? Mas você é o dono do conteúdo, de produzir esse conteúdo para o seu aluno, como levar esse conteúdo para o seu aluno de uma forma leve e da melhor forma possível. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante é você trabalhar essa avaliação contínua com o aluno. Porque a gente, na escola, não sei se a sua escola se trabalha diferente, mas no passado você só avaliava o aluno pela prova que ela fez. E eu acho que hoje em dia ainda assim. Eu acredito que tem escolas que já trabalham diferente. Então, o fato de você ter acesso a uma planilha bem estruturada para você avaliar o seu aluno durante, acho que ainda é a avaliação bimestral, né, de 2 em 2 meses, que vocês fazem conselho de classe e tudo. Então, nessa avaliação, você ter uma visão global desse aluno. Esse aluno, ele não vai estar ali só sendo avaliado pela prova, mas ele está sendo avaliado por tudo que ele produziu nesses 2 meses na tua sala de aula, que ele interagiu, que ele fez os trabalhos que você propôs, ele trabalhou nas oficinas, entendeu? Ele questionou. Mas ele me fez uma pergunta, pelo amor de Deus. Não, não existe pergunta ridícula. Não existe. Ponto. Qualquer pergunta que o aluno faça, é importante que você enxergue assim, ele está aberto para a aprendizagem. Responde. Que aí, naquele momento, ele está motivado e a motivação veio de dentro para fora. Ele está aberto. Então, naquele momento, ele aprende. Entendeu? Então, mas são 45 alunos na sala de aula, como é que eu vou responder todo mundo? Não se preocupa, não, que quando a gente trabalha nessas metodologias, com essas estratégias que vão trabalhar a interação, tem aluno que pega rápido e ele está motivado e ele faz questão de ajudar o colega do lado. Eu sei porque eu via isso na sala de aula, né? Tinha aluno que dizia assim, nossa, professora, agora eu até ajudo os meus amigos. Depois da aula, a gente se reúne e eu ainda ajudo eles. E era aluno que, no início do período, ele era apagado na sala de aula, totalmente apagado. Só porque você começa a incentivar o aluno e a mostrar para ele que ele tem competência, que ele tem as habilidades dele que precisam ser trabalhadas e que ele
vai avançando e construindo toda a lógica e percebendo toda a lógica que a matemática tem, entendeu? Então, é isso que eu estou falando para você. É extremamente interessante você ver como transforma a postura do aluno em sala de aula. Transforma mesmo, sabe? E assim, você já trabalhou dessa forma? Algumas vezes você criou alguma coisa, já trabalhou, ou fez um trabalho de campo na época do seu TCC, não sei quantos anos de magistério você tem. Que aí ficava uma conversa mais direta, né? Você está com quantos anos de magistério? Essa turma que você trabalha é no ensino médio? É, Valdir? Eu sempre gosto de saber se é no ensino médio, porque tem alguns professores que vieram em outras lives que eles trabalham no fundamental. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você gostaria de dar esse passo agora e começar a aprender? Você tem 30 anos já que trabalha como professor, que beleza, maravilha, está perto de aposentar, né? Mas eu vou te perguntar, você gostaria de dar esse passo e começar a trabalhar com essas estratégias, aprender essas estratégias? Ah, do Fundamental 1? Ah, não é do 2, não? É do Fundamental 1 agora? Ah, você começou no Fundamental 2 há 2 anos e meio, né? Entendi. Porque o que acontece? Embora esteja oferecendo o LIAN para o ensino médio, porque eu tenho todo o material pronto para ensino médio, né? Toda essa metodologia você pode usar no Fundamental 2. O Fundamental 1 tem que fazer todo um trabalho, você até te capacitaria para você ir para o ensino médio, porque a sua formação também dá para o ensino médio, né? A sua formação em matemática, você é licenciado. Então, dentro do LIAN, você aprenderia essa metodologia até também com capacitação, porque lá dentro no início eu tenho 4 módulos, tá? Capacitação para você para o ensino médio, mais tarde, se você se interessar, porque tem muito conteúdo. Eu tenho muito conteúdo pronto, tá? Mas eu não coloquei tudo lá dentro, não. Tem muita coisa. Isso eu vou acrescentando aos poucos. Precisa ser trabalhado melhor. Mas tem muita coisa, muita coisa. Isso capacita muito, muito mesmo. Mas você tem vontade de trabalhar também no ensino médio? Porque tudo que eu faço ali tem total aplicação no fundamental. Sim, você pode aplicar no fundamental. Você teria que criar, dentro de tudo que eu vou te ensinar, você iria criar para o fundamental 1 ou 2. Porque, por exemplo, quando você, no fundamental 1, quando você vai trabalhar, porque você é professor de matemática do fundamental 1, né? Ah, você tem licenciatura plena em matemática, é a mesma licenciatura que eu tenho, tá? Entendeu? E aí você é professor só de matemática do Fundamental 1 ou você dá todas as matérias? Uhum, entendi. Então, aí você através da técnica, você faz adaptação. Como você vai fazer, como você vai trabalhar os conjuntos numéricos, né? Não sei, porque eu tenho visto, né? Porque eu tenho um neto de 7 anos e eu fico vendo o que a minha filha fica estudando com ele, entendeu? Aí, às vezes, ela me pergunta, mãe, como é que eu vou ensinar isso para ele? Divisão, multiplicação, essas coisas, né? Eu fico conversando com ela e explicando como é possível fazer isso. Você pode aplicar.
Você vai ter que criar, saber como criar, não é? Saber como você coloca aquilo. Aliás, no Fundamental 1, alguns professores trabalham, né? Eles não trabalham muita coisa, porque quando chega assim na parte mais um pouco abstrata, né? Por exemplo, trabalhar potenciação, chegar um pouco em raiz quadrada, o pessoal sente um pouco dificuldade em fazer isso, né? Aí acaba partindo só para a parte de cálculo. E aí eu mostro que em algumas coisas, o que eu percebo, tem alguns conteúdos que são muito abstratos, que às vezes você fazer um belo do PowerPoint bem feito, bem animado, passo a passo, a criança acompanha, que é uma beleza, porque eu vejo não vejo PowerPoint, mas eu vejo alguns desenhos animados que ensinam as coisas para as crianças, e como o meu neto de 7 anos aprende muito só olhando aqueles desenhos animados, porque eles têm movimento, cor, e a criança acompanha aquilo, né? Ah, tá. Você já está quase aposentando, né? Mas é bom, mano. É bom, mas você quer continuar trabalhando no 2 e até o médio, né? Eu digo a você, se você quiser adquirir o Lian, você tem 15 dias para olhar, pelo menos a parte que está lá de videoaulas, porque eu vou fazer mentorias quinzenal, tá? Mas a própria videoaula que você vê ali, que eu vou ensinar como é que você monta, você não iria perder nada, não iria correr risco nenhum, entendeu? O risco todo fica comigo, né? Mas é abrir uma porta para você, já que você vai aposentar, você pode, se você quiser continuar trabalhando, você vai continuar trabalhando em níveis mais acima, se desenvolvendo e sendo diferenciado. Aprender e crescer é só querer, né? Você vai embora, entendeu? Você deve gostar muito de trabalhar com criança, né? E eu acho, sim, que quem trabalha com criança tem um perfil fantástico. Fantástico mesmo, porque eu adoro trabalhar com matemática, mas eu gosto de trabalhar com adulto. Eu trabalhei com adolescente, mas eu gosto mais de trabalhar com adulto. São perfis, entendeu? Cada pessoa tem um perfil, né? Mas eu acho muito interessante todo esse trabalho que você faz. E é o que eu digo para você. Se você se disponibilizar a dar esse passo, eu acho que você não tem nada a perder. Ah, eu não gostei, eu achei que não vale a pena. É só pedir o dinheiro de volta. Entendeu? Não tem. São 15 dias para você pedir esse dinheiro de volta. E como você está aqui, eu até coloquei lá no banner que eu chamei de vocês, você veio do grupo do WhatsApp, porque eu fiz um convite lá no grupo do WhatsApp, e nesse grupo eu falei, e quando eu comecei hoje a live, dizer o seguinte, que quem ficasse até o final comigo, eu tinha curso durante 12 meses. 12 meses. O curso tem duração de 12 meses. Então, você comprando hoje, daqui a 12 meses, você está lá. E eu disse que se quem viesse à live hoje, que eu tinha um presente, né? E eu tenho. Você chegando na live hoje, e eu tenho um presente massa para você, quiser. Eu tenho um e-book que eu escrevi sobre laboratório, e eu acho super interessante para você, porque isso você pode usar parte dele, porque eu começo do zero e vou crescendo. E o nome do e-book é A Circunferência, o Círculo e o Pi. Então, eu ensino como o professor pode montar oficinas desde o início para construir o conceito de círculo com o aluno, depois construir os elementos centro, raio, setor, segmento,
e mostrar para o aluno, através de experiência, que eu mostro passo a passo, o que é o π, por que a área é πr ao quadrado, por que a circunferência é 2πr. Você faz tudo isso e esse livro eu vou te dar agora como um e-book, um bônus, liberaria o link para você, e ele vai construindo tudo, e eu mostro para você como é que você... Já dou pronto os dominós. No e-book eu não ensino você a montar dominó, eu já dou o dominó pronto. No Lian eu vou ensinar você a montar dominó. E esse dominó é para você jogar para criança, principalmente criança gosta muito de jogar para fixar, sabe, esses nomes que eles acham difíceis, circunferência, área, perímetro, raio, diâmetro, isso tudo. E vou trabalhando, desenvolvendo muitos problemas para você ver como é que trabalha. Então, esse e-book, para quem ficar até o final, eu dou de presente para vocês. Tchau e até qualquer coisa você me manda mensagem no WhatsApp, ok?